Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. E as razões do otimismo da campanha de Lula sobre o próximo debate com Bolsonaro. A equipe do petista prepara duas linhas de resposta, uma mais propositiva e a outra voltada a revidar ataques de Bolsonaro. Mesmo com a artilharia de Bolsonaro montada contra Lula para o próximo debate, a campanha do petista está otimista sobre o embate que acontecerá entre os dois candidatos no próximo domingo na Band. Os fatores citados por integrantes do núcleo duro da campanha de Lula são dois. O primeiro é que desta vez o presidente não terá o padre bandido do PTB para atuar como sua linha acessória. Segundo é que Lula não será alvo de Ciro Gomes, até da própria Simone Tebet, Tronic, Felipe Dávila, aquela bateria de ataques que ele sofria nos debates anteriores. Lula poderá se concentrar só em Bolsonaro e não terá a pressão de estar sendo criticado por todo mundo. Desta vez não terá padre Quelmon para ajudar Bolsonaro a carregar a pastinha. O presidente vai ter que se garantir sozinho, resumiu um membro do QG petista. Para a equipe de Lula, seu principal desafio é não cair nas provocações e xingamentos de baixo calão que devem partir de Bolsonaro. No debate realizado pela Globo às vésperas do primeiro turno, parte da cúpula da campanha considerou um erro o ex-presidente ir para o embate direto com o padre Quelmon após ser atacado por ele. É consenso, porém, que Lula precisa responder no tom certo para não passar a imagem de passividade ou apatia como aconteceu no primeiro debate da Band. Para a campanha petista, já está precificado que Bolsonaro fará ataques abaixo da cintura, tentará colar em Lula a pecha de corrupto e vai explorar a pauta de costumes e religiosa. Para isso, a equipe do ex-presidente prepara duas linhas de respostas, uma mais propositiva e outra voltada em revidar ataques. O fato é esse mesmo, sem Ciro Gomes, sem toda aquela artilharia, mano a mano e Lula focado, ele vai esmagar Bolsonaro facilmente. E por honestidade, os militares deveriam divulgar o relatório sobre as urnas. Acontece que o relatório dos militares sobre as urnas não pode ser divulgado por ordem de Bolsonaro. E isso porque esse relatório diz simplesmente que as urnas funcionaram muito bem e que não houve fraude nenhuma. E pastores evangélicos que hoje apoiam Bolsonaro apoiavam Lula. Apoiadores de Bolsonaro como Malafaia e outras excrescências como Edir Macedo tal, todos esses eram aliadíssimos de Lula e hoje estão com Bolsonaro e amanhã, se Lula voltar ao poder, eles vão fazer romaria para ir apoiá-lo no palácio. E os policiais rodoviários federais que mataram um homem asfixiado na viatura continuam trabalhando e já receberam 267 mil de salários após o homicídio. 3 dos 5 agentes que assinaram boletim de ocorrência foram indiciados. Policiais estão afastados da PRF, Polícia Rodoviária Federal, mas seguem recebendo salários. Os 5 policiais rodoviários que assinaram o boletim de ocorrência sobre a abordagem que resultou na morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos em Umbaúba, Sergipe, estão recebendo seus salários normalmente e essa vergonha parece que não vai terminar tão cedo. Aqui estão os indivíduos que foram nessa linha. E Lula ou Bolsonaro? Veja qual presidenciável arrecadou mais recursos na campanha. Quem arrecadou mais foi Lula, e esse é um sinal muito importante de força da campanha. A campanha que arrecada mais, em geral, é a campanha vencedora. E no G1 o PT rebate programa do PL sobre votos em presídio de Lula com uma peça chamada Assassinos que apoiam Bolsonaro.
Material de campanha deve começar a ser divulgado hoje nas redes sociais. O PT já tem pronto uma resposta ao programa do PL que, na TV, tentou ligar votos de presídios a Lula. O G1 teve acesso à peça que o PT vai começar a circular nesta terça-feira à noite. O vídeo, de cerca de 1 minuto, abre com as palavras "assassinos que apoiam Bolsonaro", trazendo imagens e falas de criminosos famosos, como o ex-goleiro Bruno, e também imagens de Guilherme de Pádua, que assassinou Daniela Pérez. O vídeo já circula nas redes sociais e a campanha estuda levar ao horário eleitoral da TV. O vídeo mostra uma fala do ex-goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samúdio e com problemas de pagamento de pensão do filho que teve com ela, dizendo apoiar o número de Bolsonaro nas urnas. Outro que aparece é Guilherme de Pádua, condenado pela morte da atriz Daniela Pérez na década de 90. Em agosto, viralizou nas redes uma foto da mulher de Pádua com a primeira-dama Michele Bolsonaro num culto evangélico em Minas Gerais. A divulgação da foto, no entanto, irritou a campanha de Bolsonaro, que correu para desmentir qualquer vínculo com o assassino. E de branco, Lula faz ato na Baixada Fluminense com lideranças no Rio de Janeiro. E de fato, o Lula e a Janja, toda a equipe dele de branco aqui, eles simplesmente estão seguindo, vamos dizer, sugestões da Simone Tebet, de que para reduzir a rejeição nessa reta final da campanha, é bom não tensionar com vermelho para não assustar o eleitor de centro. Então Lula está seguindo as sugestões da Simone Tebet. E Pacheco e Lira, os presidentes da Câmara e do Senado, ou do Senado e da Câmara nesse caso, se posicionam contra mudanças na composição do STF. Presidentes do Senado e da Câmara afirmam ser inadequado debater nesse momento mudanças no Judiciário. Os presidentes das duas casas do Legislativo Federal afastaram por hora o risco da mobilização conduzida por aliados de Bolsonaro de ampliar o número de integrantes do STF. E o Brasil já tem 197 denúncias de assédio eleitoral a menos de 3 semanas do segundo turno. E aqui, como sempre, eu vou poupá-lo da leitura da matéria, explicando o seguinte: essas denúncias de assédio são patrões bolsonaristas ameaçando os funcionários para que votem em Bolsonaro sob pena de demissão ou então tentando comprá-los, pagando remunerações, bônus, para que votem em Bolsonaro. E o Ministério Público Eleitoral está atrás disso e vai ter muito patrão, inclusive, tocando piano por causa disso. E está todo mundo cansado de briga, diz Flávio Bolsonaro em entrevista. A princípio, ele aceitou que as urnas eletrônicas não tiveram problema na eleição. Mas aí ele pensou melhor e no meio da entrevista mudou de opinião e disse que teve coisa estranha mesmo, tal, mas ele chegou a aceitar o fato de que nada apareceu que condene as urnas eletrônicas. E a metamorfose de Moro está indignando o Judiciário e o Ministério Público, está causando vergonha por ele ter aderido a Bolsonaro. E há um sentimento de traição em relação ao ex-juiz, que não está nem aí, ele mostrou de vez quem era. Não precisa falar nem muito sobre isso. E por fim, sobre Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal promove operações violentas e para de fiscalizar as rodovias. Então a Polícia Rodoviária Federal não fiscaliza as rodovias. Polícia Rodoviária que não fiscaliza rodovias e que serve para fazer ações espetaculosas e violentas para fazer campanha para Bolsonaro, tanto na eleição como antes da eleição, e se ele se reelegesse, faria depois da eleição. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.